Hermes Fontes, uma das avenidas mais movimentadas da nossa capital. Todos os dias passam por aqui milhares de pessoas. E hoje vou procurar saber se essas pessoas já pararam para pensar por que uma avenida de tão grande importância leva o nome de Hermes Fontes. Vamos lá? O senhor sabe quem foi Hermes Fontes? Rapaz, eu no momento não posso lhe dizer não, eu conheço a rua, né? A Avenida Hermes Fontes, mas saber quem foi Hermes Fontes eu não sei lhe informar. Só sei da avenida mesmo. Hermes Fontes? Não, gostaria de saber. Não lembro, não. Mas já ouviu falar alguma coisa assim? Não, nunca ouvi falar. Hermes Fontes. Não sei. Hermes Fontes foi simplesmente um gênio sergipano. A sua inteligência estarrecedora mudou o caminho da lavoura que estava destinado ao pobre menino da cidade de Boquim. Aos 8 anos de idade, se mostrava uma verdadeira revelação. Tinha uma memória incrível, era criativo, lia perfeitamente bem os jornais da época como se fosse um adulto. Escrevia o português corretamente e ainda possuía talento para música e desenho. Era fato, Hermes Floro Bartolomeu Martins de Araújo Fontes, ou simplesmente Hermes Fontes, mesmo pequeno, já era muito grande para Boquim. Ele veio a Aracaju cedo logo para estudar aqui, trazido pelo irmão mais velho. Porque lá em Boquim, o professor Carlos Magno dizia, não tem mais nada o que se ensinar. A professora Olímpia dizia, não tem mais nada o que se ensinar. O coronel Marcedo dizia, mas esse menino sabe tudo, o que vai se ensinar a Hermes? Hermes está sabendo mais do que o próprio professor. Então ele realmente se despertou desde logo um gênio, né, moço? Em Aracaju, Hermes se realizou enquanto um pequeno intelectual. Ele adorava ir à Assembleia Legislativa para ouvir os discursos dos deputados. Começou a recitar poesias nos encontros dos intelectuais e políticos da época. A sua desenvoltura e inteligência encantava o público privilegiado, que chegou até a disputar a guarda do garoto. Ele vem para Aracaju e aqui ele vai para uma escola famosa do Alfredo Montes. E logo ele se destaca porque ele ia para a Assembleia, que era ao lado ali do Palácio Olímpio Campos, e ele ia e declamar, e conseguia dizer todo o discurso dos deputados. Discurso esse que ele então foi apresentado e disseram, olha, tem um menino de Boquim que é um gênio, e que fala francês e que desenha muito bem, ele era caricaturista, porque fazia caricaturas no chão do Boquim, passava alguém e mostrava para ele, dizia, para um pouquinho aí, Coronel Macedo, que eu vou fazer o senhor. E ele com 8 anos, pequenininho ainda, no carvão. Aí o coronel dizia, mas onde é que você tem tanta ideia? Ele disse, aqui na cachola, coronel, na cachola. Então, realmente, ele vem para aqui e é, assim, muito insensado e é apresentado ao Martinho Garcês, que era um jurista brilhante, um homem de um vanguardismo, de uma modernidade, excentricidade também, e ficou atraído e se sentiu como presidente do Estado responsável por aquele menino gênio. Já que ele tinha que voltar para Boquim, que era uma tristeza, ele voltaria para Boquim, ia ser o guarda-livre, ia ser qualquer coisa assim, funcionário público, mas nada mais do que isso, né? Talvez fazer algumas poesiazinhas aqui e acolá. E ele se sentiu na responsabilidade e foi disputado por outro intelectual, né? Que também queria levá-lo, que é o Laudelino Freire, também queria levá-lo para o Rio, para estudar no Colégio Militar. Ele disse, não, quem vai levar o menino sou eu. Sair de Boquim ainda criança foi muito difícil para Hermes, que era apegado à família e em especial à mãe. Mas aqui em Aracaju, ele teve a oportunidade de mostrar o seu talento, já que a sua fama de inteligente se espalhou em toda a capital. Então, com apenas 10 anos, o humilde garoto boquiense foi morar no Rio de Janeiro para estudar. Durante 5 anos, ele estudou com uma dedicação tão grande que espantava qualquer um que chegava à casa de Martim Garcês. Um local que não parava de chegar gente. Era praticamente uma festa todos os dias. No Rio ele logo se destacou, mas levou com ele uma tristeza atroz. Ele tinha a sensação de um exilado num lar diferente. O lar dele você viu que era paupérrimo, você vê a fotografia no livro. Aí ele chega no Rio, ele vai morar numa mansão
cheia de livros, de móveis de estilo, frequentado por Rui Barbosa, a casa do Martinho Garcês, por outros tantos senadores e pessoas da mais alta elite intelectual, socioeconômica e cultural, e ele se sentia um exilado ali dentro, mas como era muito inteligente, ele aproveitou esse momento para estudar muito, e leu muito. Não perder o foco foi fundamental para que Hermes crescesse profissionalmente. Logo cedo, ele colaborava na imprensa carioca, onde revelou sua vocação de poeta e de crítico. Passou no concurso para os Correios e entrou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, onde teve Silvio Romero como professor. Sempre todos os cursos que ele fazia, em primeiro lugar, foi brilhante. O Dr. Martinho tinha uma verdadeira admiração por ele. A saudade da família causava em Hermes uma sensação de solidão muito grande. Apesar de considerar Martinho Garcês um pai, Hermes não se sentia integrado à família dele. Era como se estivesse exilado dentro da própria casa. Ele convivia com os irmãos de criação dele, né, os filhos de Martinho Garcês, mas era uma relação assim, talvez respeitosa, distante. Me parece até que em um determinado momento um escritor de lá à distância o chamou como é que se diz? Como se fosse um babá, um acompanhante presidencial. Chamava aquele pupilo, como se ele estivesse ali para cuidar apenas dos irmãos de criação. Na realidade não era bem isso, a ideia de Martinho Garcês era muito maior. Assim que passou no concurso dos Correios, Hermes saiu da casa de Martinho, que já enfrentava dificuldades financeiras na época. Ele foi morar numa pensão. No mesmo período, Hermes se formou em Direito e convidou Martinho Garcês para padrinho. Mas, na verdade, o que ele queria era o pai dele, seu Francisco, ao seu lado. Mas faz uma carta para o pai dizendo: meu pai, nessa hora, o cidadão Martinho Garcês me acompanhou, mas era você, Francisco Fontes, que eu queria naquela hora. E realmente ele dizia assim: você não sabe, e aí em Buquim, como em Aracaju, como em Sergipe, todos dizem que eu estou rico, que eu estou famoso, mas você não sabe os problemas financeiros que eu tenho. É até a casaca, a carruagem que eu aluguei, as luvas para a formatura. Então ele dá todo um relato, e é uma memória interessante de como eram as formaturas, onde é que foi, do Palácio Monroy, e que foi uma festa muito bonita, mas que naquela hora que ele acreditasse que ele estava com a alma em Buquim. É assim, uma coisa muito emocionante. Mesmo vislumbrando um futuro brilhante para um filho considerado gênio, não é fácil para a mãe entregar esse filho ao mundo. E muito menos esse filho entender com facilidade essa distância. Hermes sabia que o que estava acontecendo era algo bom para o futuro dele, mas a saudade da família e, em especial, da sua mãe, nunca o deixou ser